Agora vamos falar sobre educação inclusiva. Tema do artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. A escola deve estar preparada para acolher o estudante em toda a sua riqueza de diversidade, dando a ele a oportunidade de obter participação plena e igualdade de oportunidades. Ainda a pessoa com deficiência dispõe na escola de amparo legal, o aprendizado ao longo da vida para desenvolver seu potencial. Sua inclusão seja garantida em todo o sistema educacional. Que o apoio seja no âmbito geral para desenvolver personalidade, encontrar talento, preparar pessoas e em cada uma sua habilidade. Que a autoestima seja promovida com a convivência na comunidade. Promova-se o senso de dignidade, abra-se o caminho se estiver estreito, cumpra-se a meta de inclusão plena para efetivar todo o seu direito. A diversidade humana precisa de respeito mútuo pelo seu respeito. E como acabamos de ver na voz do cordelista, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aborda também o tema do direito à educação por meio da inclusão. E também define a educação inclusiva como um conjunto de ações no sistema de ensino para adequar a realidade das escolas à realidade dos alunos, e não o contrário. Agora vamos conhecer de perto algumas dessas mudanças que o processo de educação inclusiva trouxe para as escolas e para os alunos no cotidiano escolar. De integração para inclusão foi muito importante para todos os alunos e adolescentes, tanto quanto crianças, dentro do processo de ensino-aprendizagem. A inclusão deu o respeito para a criança ser formada dentro do ambiente escolar. A Lei 7853 de 89 é uma lei, para aquela época, super importante, super moderna, porque ela trouxe uma obrigatoriedade de se matricular, não discriminação, o que já era previsto na Constituição de 88, mas ela ratificou isso. E ela trouxe também a possibilidade de as mães que eventualmente se sentiram preteridas ou discriminadas na matrícula dos seus filhos com deficiência, procurarem o Ministério Público, declarando que este é o órgão competente para fiscalizar, o Ministério Público, e denunciarem. Isso instauraria-se então o processo de investigação, e aí, mediante ação civil pública, eles poderiam punir as entidades de ensino públicas ou privadas. Fui numa outra escola, a diretora me recebeu. Quando eu falei também da condição dele, ela simplesmente me direcionou para uma outra professora, uma atendente, e deixou ela lá me atendendo, então virou as costas. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, gente, não é possível isso. Eu falei assim, eu estava me propondo a pagar a mensalidade. Eu falei, não é, eu assim, fiquei indignada. A escola está aberta. A escola, ela muitas vezes não tem estrutura. Nós não temos muitas vezes, nós não tínhamos estrutura para acolher determinados alunos. Mas nós os acolhemos e fomos em busca da estrutura. E estamos vencendo todas as barreiras, vencemos todas até agora. A família deve ser acolhida, tanto quanto o aluno, então, na escola. Então essa mãe, essa família também é inclusa, essa família também deve ser aceita e deve ser trazida para dentro da escola. Hoje, a escola, ela precisa estar preparada para receber esses alunos para a inclusão, principalmente dentro da nossa sociedade como um todo, e se adaptando fisicamente com rampas, com acessibilidades, com professores qualificados e com toda a estrutura necessária para que essa criança se desenvolva. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê, no artigo 28, inciso 11, se não me engano,
uma obrigatoriedade de se qualificar e preparar os professores. Hoje, uma escola, para receber qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência, em primeiro lugar, ela precisa ter a capacitação de todos os seus funcionários e, dentro do seu corpo operacional, pessoas que queiram estar trabalhando com esse processo de ensino e aprendizagem. Na primeira reunião, a professora já foi taxativa. Eu não tenho experiência, eu nunca tive uma criança com deficiência visual, sendo uma escola que tinha recurso, né, sala de recurso. Nenhum professor mais pode dizer que não está preparado para atender qualquer aluno que chegue nas mãos dele. Nenhum professor mais pode dizer isso. Para sensibilizar os professores, nós estamos desenvolvendo ações nas reuniões semanais que nós temos com os professores da escola. Vimos que a educação inclusiva prevê o exercício do direito da pessoa com deficiência a frequentar uma escola regular. Para reforçar esse direito, o Brasil criou a Lei 6.949, que estabelece o direito fundamental das pessoas com deficiência de não serem excluídas de nenhum sistema educacional sob a alegação de deficiência. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre essas leis que garantem o livre acesso das pessoas com deficiência às escolas regulares. Entende-se que qualquer dessas pessoas que tenham deficiência de convívio em sociedade tem que ser matriculadas nas escolas e não podem ser discriminadas, sob pena de pagamento de 3 salários mínimos ao gestor da escola ou da entidade de ensino, podendo chegar até mesmo a 20 salários mínimos. Hoje está em torno de 2.300 até 15 mil reais, mais ou menos. É proibido se cobrar taxas extras, é proibido, torna bem específico e taxativo, criar embaraços, e entende-se isso como atividade discriminatória. Eu, quando fui matricular minhas filhas na escola, eu, por lidar muito com lei de cotas e questão de pessoas com deficiência, eu sempre pergunto se na classe vai ter gente com deficiência. E a primeira escola que eu fui, a diretora falou, não, aqui a gente não tem esse tipo de mistura, não. E eu falei, obrigado, então minhas filhas não vão se misturar com a sua escola. Porque é ali que você resolve o problema, você começa a resolver o problema da lei de cotas, da inclusão social, é na escola. Se a deficiência é uma deficiência de convívio em sociedade, nada melhor do que você misturar essas pessoas para aprenderem desde a escola a conviver. E quando eu falo preparar, não estou falando preparar a pessoa com deficiência para conviver em sociedade só. Estou falando a sociedade de conviver com a pessoa com deficiência. Nós temos o horário coletivo pedagógico, que acontece no nosso cotidiano semanal. E essa formação ela é contínua e permanente. Que ações são essas? Nós estamos ensinando o Braille nessas reuniões semanais. Nós fazemos também um levantamento para eles das leis. É importante mostrar essa questão da legislação para eles entenderem que é algo que já vem sendo construído há muito tempo. Para uma inclusão real, uma escola precisa adotar as medidas de acessibilidade com base no conceito do desenho universal. É ele que permite que as instituições de ensino acolham toda a nossa diversidade. O desenho universal, como ele é um conceito, ele pode ser aplicado a qualquer coisa. A um ambiente arquitetônico, a um serviço, se eu fizer serviços que atendem a todo mundo, ou num ambiente escolar. Eu acredito que a hora que você tem ambientes mais adequados, que você vai ter um maior fluxo de pessoas com deficiência circulando nos ambientes, escolas, transporte, o preconceito vai diminuindo. Até o posicionamento desses alunos é uma questão que o desenho universal também tem um fator importantíssimo. Uma escola, assim como qualquer ambiente construído sobre o desenho universal, é boa para todos. E apesar dos desafios que a educação inclusiva propõe, algumas escolas já estão bem sintonizadas com as medidas de acessibilidade indicadas pela Convenção. Mas existem ainda outras medidas para tornar não só a escola efetivamente inclusiva, mas toda a sociedade.
A mobilidade urbana, quando você pensa, tem que pensar ela para todos, né? Uma cidade para todos, para criança, para mulher, para gestante, para o obeso, para pessoa com deficiência, para o idoso. Acessibilidade não é uma questão só para as pessoas com deficiência. A lei da acessibilidade é 5296/2004 que fala que tem que ser eliminadas as barreiras arquitetônicas, comunicacional, atitudinal, e pensar uma cidade do ponto de vista de mobilidade urbana é pensar nos locais públicos e privados, é pensar no transporte público com qualidade. Até os próprios motoristas, eu acho que tem preconceito. Tem ônibus que para a gente parar tem praticamente quase se jogar na frente dele para ele poder parar, principalmente porque está com um deficiente junto, né? No Brasil a gente tem várias edificações, ou mesmo até meios de transporte, como Curitiba, Uberlândia, que atendem à questão do desenho universal. Como podemos ver, quando a inclusão, a igualdade e a diferença são valores que caminham de mãos dadas. Para mim não é só uma escola e nem os professores, é uma minha casa, segunda casa e irmãos me ajudando a educar meu filho. Ainda existem diversos desafios para que a educação se torne universalmente inclusiva dentro e fora das escolas. E você pode fazer a diferença. Até lá!